O elenco do Esporte Clube Bahia, depois de uma folga da quinta-feira e, evidentemente, depois do bom resultado diante do Vitória 2-1 na Arena Fonte Nova, continua tendo foco na Copa do Nordeste, já que nesse domingo, novamente na Arena, o Esporte Clube Bahia enfrenta a equipe do Maranhão pela sétima e penúltima rodada da fase 1 da Copa do Nordeste. O tricolor, que já está classificado de forma antecipada para a fase de mata-mata da competição, mas tem esse jogo importantíssimo do domingo contra o time maranhense, pois se vencer a partida por um simples 1-0, o time tricolor estará totalmente classificado na primeira posição e vai jogar a última rodada tipo um simples amistoso no meio de semana contra o Botafogo da Paraíba. Então, o técnico Rogério Ceni começou hoje a armar o time tricolor para esse compromisso importantíssimo frente à equipe do Maranhão, porque foi planejado assim, ou seja, o Bahia ter vantagem na parte, nas quartas de final e também na semifinal da Copa do Nordeste, edição 2024. O jogo contra a equipe do Maranhão, nesse domingo, às 4 horas da tarde, pela penúltima rodada da Copa do Nordeste, o Bahia defende uma invencibilidade dentro da Arena Fonte Nova de 8 jogos, né? Desde que Rogério Ceni assumiu o comando técnico do tricolor, o Bahia não perdeu para ninguém dentro da Arena Fonte Nova. Foram 8 jogos entre a própria Copa do Nordeste e também o Campeonato Baiano, em que o tricolor sequer empatou. Na Copa do Nordeste venceu o Esporte Clube do Recife por 2-1, o América de Natal por 3-0 e também a equipe do Esporte Clube Vitória exatamente por 2-1. E nesse compromisso do domingo, o Bahia vai tentar não só ter a vantagem para a próxima fase da competição, jogando as quartas e semifinais em seu mando de campo, mas também ampliar esta invencibilidade dentro da Copa Regional. O elenco do Esporte Clube Bahia retornou esta manhã às atividades e, evidentemente, e depois de ter vencido Vitória na última quarta-feira por 2-1 lá na Arena Fonte Nova e ter antecipado a sua classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste, com antecipação de 2 rodadas. Inicialmente, essa programação estava para o retorno às atividades ontem pela tarde, lá no CT Evaristo Macedo, mas acho que mesmo essa programação tenha sido divulgada desde a última segunda-feira, já estava planejado, tipo, venceu o Bavi, vai ter uma folga na quinta e só retorna na sexta para iniciar o trabalho visando o compromisso contra a equipe do Maranhão no domingo, na própria Arena Fonte Nova, às 16 horas. Até porque é o seguinte, torcedor, esse jogo contra o Maranhão é de suma importância para o Bahia, mas a gente sabe que não tem a pressão do Bavi. Não vai se comparar a qualidade do próprio Maranhão com o Vitória e também a tensão, tanto emocional como psicológica, do clássico, a pressão também e do próprio jogo em si, né? O jogo, como ele é jogado e etc. Então, é um jogo, digamos assim, mais tranquilo para o Bahia. Agora, não deixa de ter a mesma importância no que diz respeito à tábua de classificação do Bavi. Porque o Bahia vencendo a partida desse domingo, com um simples 1-0, não precisa nenhuma goleada, o Bahia estará classificado, já que antecipou a sua classificação para a próxima fase da competição de forma antecipada em 2 rodadas, mas estará classificado de forma antecipada em uma rodada na primeira posição. Então, o jogo contra o Botafogo, em acontecendo
o Bahia vencer a partida contra o Maranhão, vai ser um simples amistoso. Não para, claro, o regulamento da competição regional, mas sim para as pretensões do Bahia, porque já está classificado na primeira posição. O jogo contra o Botafogo, perdendo ou ganhando, não dá nada para a equipe tricolor no que diz respeito à sua colocação. E aí ele terá sim a vantagem de jogar as duas próximas fases dentro de casa, que são quartas e semifinais da competição, e é jogo único, não tem ida e volta. Então, essa é a vantagem. Acontecendo isso, tem uma outra situação que é de planejamento do próprio Bahia. O técnico Rogério Ceni vai ter uma semana cheia para treinar o time visando o Grande Bavi desse domingo a 8 dias no Barradão, que é a primeira partida das finais do Campeonato Baiano. E com certeza, eu pelo menos entendo assim, que o treinador do Bahia, Rogério Ceni, o Bahia vencendo o Maranhão, vai mandar para o jogo contra a equipe do Botafogo da Paraíba no meio de semana um time alternativo e sair com alguns jogadores do Sub-20 sendo recrutados para esse compromisso. Mas evidentemente que o Bahia precisa vencer o jogo diante da equipe do Maranhão no domingo às 4 horas da tarde na Arena Fonte Nova. A reapresentação, como eu disse, aconteceu esta manhã lá no CT Evaristo Macedo. Inicialmente a atividade na academia, depois o técnico Rogério Ceni no campo 1 teve uma reunião com os seus atletas e iniciou os trabalhos com bola. E tivemos a parte técnica, o grupo dividido em 2 times, com um coringa. O time não podia perder a posse de bola até cumprir um determinado número de passes e a finalização em uma das 4 traves que foram utilizadas nesse espaço. Depois dessa primeira atividade, aqueles atletas que atuaram mais tempo contra o Vitória na última quarta-feira, eles foram fazer tipo um regenerativo. Ficaram de boa, mais, digamos assim, tranquilos. Os outros não, foram para o campo número 2 e participaram de um treinamento tático que foi comandado sim pelo Rogério Ceni. E aí, torcedor, já dá para entender o seguinte, o que ele vai montar, né? Eu acho que vai ser um time muito parecido com aquele que jogou contra o Jiquié, a segunda partida na Arena Fonte Nova, das semifinais do Campeonato Baiano. Até porque ele não vai ter nenhum Arias mais uma vez, tem também o Rezende, esse recebeu o 3º cartão amarelo. Não tem, além deles, o Cicinho, o Roger e o Sidney. Os jogadores fizeram hoje academia. E Azevedo e Ian deram continuidades ao tratamento entre fisioterapia e também a sala de musculação. Continuam a ser desfalques para a equipe tricolor. Dá para montar esse time? Sim. Eu não, digamos assim, não gostaria de conjecturar esse time logo. Mas acho que não vai fugir muito da lateral direita Gilberto, até porque ele não tem outro, né? Acho que ele não vai improvisar o Marcos Vitor. O Marcos Vitor vai entrar numa improvisação, numa situação de emergência. Para mim, Gabriel Xavier, que cumpriu o seu jogo de número 50 contra o Vitória, entrando no segundo tempo. O Gabriel Xavier teve de Duarte. Na lateral esquerda, eu aposto do Caio Roque, até para ter minutagem. O jogador fez uma bela partida assim contra o Jiquié. Já esteve no banco de reservas no Clássico, né? Então, o jogador parece, tudo indica que está totalmente recuperado, não só da contusão, mas também da parte física. No meio-campo, aí a gente pode ver o seguinte: ele deve ir com um dos cascudos, o Jean Lucas ou o Caio Alexandre. Tem o Iago Felipe, né? Tem também, quem sabe, o Tassiano recuado e o Borel, ou o Luciano Juba e Borel. Ele pode ir com o Luciano Juba e Borel, né? E lá na frente, exatamente o jogador Ademir, o Ratão e o Estupian. Esse pode ser o time do Bahia para esse compromisso, mas ainda tem um treinamento amanhã lá no CT Evaristo de Macedo, né? Portanto, é assim que a gente entende que possa vir esse time do Bahia para esse compromisso contra a equipe do Maranhão no domingo às 4 horas da tarde na Arena Fonte Nova. A propósito, a arbitragem do jogo será do senhor
José Magno Teixeira do Nascimento, os assistentes João Henrique Queiroz da Silva e o Francisco de Assis da Hora, todos da Federação do Rio Grande do Norte. O Ezequiel Souza Costa da FBF será o quarto árbitro. Tassiano ontem renovou o seu contrato com o Esporte Clube Bahia por mais 4 temporadas. Nós teremos o Tassiano aí até 2027 e, na realidade, um atleta que esse ano em 14 jogos já marcou 5 gols, é o artilheiro do time ao lado do Ratão com 5 gols e 3 assistências. Ele que chegou o ano passado de volta ao Bahia, né, desde março do ano passado, e naquela oportunidade foram 35 jogos e 6 gols marcados o ano passado. O jogador, para quem não se lembra, na primeira passagem pelo Tricolor, emprestado pelo Grêmio, foi campeão da Copa do Nordeste, a última conquista do Bahia na competição em 2021. Né? Bom, saiu a tabela do Campeonato Brasileiro A2, feminino, o Bahia vai disputar, claro, tentando voltar à Série A, Série A1, e o Bahia está no grupo A, ao lado do Minas Brasília, Misto, Docimel, Atlético do Paraná, Juventude, Taubaté e São José. O campeonato tem de 13 de abril a 26 de maio a primeira fase, a segunda fase é de 8 a 16 de junho, com os 4 melhores, e a fase final entre 20 e 21 de julho. O Bahia estreia entre 13 e 14 de abril contra o Minas Brasília em Salvador. Na segunda rodada, entre 20 e 21 de abril, enfrenta o Misto fora. Depois, 27 ou 28 também de abril, Docimel fora. E aí, vem para Salvador para 2 jogos seguidos. Quarta rodada, 4 ou 5 de maio, Atlético do Paraná. Quinta rodada, 11 ou 12 de maio, Juventude. Sexta rodada, vai até São Paulo enfrentar o Taubaté entre 18 e 19 de maio. Não é junho, de maio. E a sétima rodada, Bahia e São José, 25 ou 26 de maio. Portanto, tá aí o Bahia tentando voltar à elite do futebol brasileiro no feminino. Hoje, o Bahia é segunda divisão. Essa é que é a realidade. Tá aí o noticiário do Tricolor.